Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa, escritor e roteirista de quadrinhos. E hoje eu vim aqui para fazer uma conversa mais livre, mais solta sobre o NaNoWriMo, né? Um desafio de escrita que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas muita gente já ouviu falar. É um desafio que acontece no mês nacional da escrita de romances, né? Principalmente nos Estados Unidos, que é o mês de novembro, né? O National Novel Writing Month, né? Aquele month com TH bem que eu ainda não consigo fazer no inglês. Mas que é um desafio muito legal, né? Que é de você escrever um livro inteiro no mês de novembro. Então, olha só, que bacana. Talvez você tenha pensado, mas será que isso é possível? Né? Escrever um livro em um mês não é uma tarefa fácil, mas é possível sim. Não assim um livro em sua versão final, pronto para enviar para impressão, né? Porém, talvez a primeira versão de um livro é possível sim de escrever em um mês, né? Que depois essa versão vai passar por revisão, leitura beta, leitura crítica, ou seja, todo passo a passo que você já conhece aqui, que eu sempre falo aqui no canal. Então, continua aí vendo esse vídeo para você saber o que é o NaNoWriMo, por que esse NaNoWriMo pode te ajudar, como fica a qualidade do texto escrevendo em tão pouco tempo e algumas dicas aí para você se dar bem nesse desafio de escrita de escrever um livro de 50... um detalhe importante, né? No NaNoWriMo tem essa meta de escrever um livro de 50 mil palavras em 30 dias. Então, é um baita desafio, né? Tá, o que é o NaNoWriMo, então? Basicamente é um desafio mundial, popularizado na internet, começou em 99, já tem mais de 20 anos que as pessoas estão fazendo isso, tá? E ele é muito simples, né? E talvez até meio assustador, né? Escrever um romance de 50 mil palavras durante os 30 dias do mês de novembro. E por mais, assim, ameaçadora que essa meta possa parecer, todos os anos milhares de pessoas no mundo inteiro topam esse desafio. Né? Esse desafio ele também foi criado pela ONG Office of Letters and Light, né? Que foi renomeado em 2013 para NaNoWriMo, e o projeto é muito mais que um estímulo de escrita. Né? A ideia é como se fosse um evento assim, mundial, né? Em que várias pessoas em vários locais do mundo coordenam essas sessões de redação comunal em bibliotecas parceiras, cafeterias, centros comunitários e muito mais coisas aí que vão acontecendo durante esse mês. Eu acho uma coisa simplesmente espetacular, genial. Para você ter uma ideia do efeito desse projeto, a gente já tem grandes livros publicados escritos durante esse evento, né? Alguns deles são Água para Elefantes, da Sarah Green, Fangirl, de Rainbow Rowell, Cinder, da Marissa Meyer, O Circo da Noite, de Erin Morgenstern, né? Livros, alguns deles já com tradução aqui para o Brasil, então principalmente livros escritos lá fora. Mas por que não, né? Que a gente, talvez aqui dentro, não possa escrever livros durante o NaNoWriMo, né? Durante o mês de novembro, e conseguir publicar esses livros, né? Mas tudo bem, talvez você deve estar se perguntando, mas escrever tanto em tão pouco tempo, como é que fica a qualidade dessa escrita? Ou, outra pergunta que pode estar no ar, eu posso participar? Bom, no NaNoWriMo aceitam-se textos de qualquer idioma. Então, se ainda não ficou evidente, sim, você pode se cadastrar no próprio site do projeto, ou você pode fazer fora a parte, fazer da sua vontade, do seu jeito, né? Mas no site você vai ter os seus desafios diários em um perfil próprio, onde você vai compartilhando ali algumas informações, né? Então, importante, você não irá escrever o texto por lá, assim, pelo site, e ninguém irá ler o que você escreveu. O ponto principal do projeto é você escrever, não importa onde. E você pode registrar lá no site do NaNoWriMo seus avanços diários ou não, ou registrar em outro lugar, ou simplesmente escrever. E como fica essa qualidade do texto, né? Então, escrevendo em tão pouco tempo? Bom, é fundamental a gente ter em mente que o desafio é muito fiel ao princípio de quem pretende escrever um livro. A primeira versão de um texto não deve ser julgada, simplesmente escrita. Até por esse motivo, os meses após o desafio, após a escrita, né, dessa primeira versão, são chamados do "e agora", né, em português, né? O objetivo é que com a primeira versão do livro escrito, você passe os meses seguintes corrigindo, trabalhando e produzindo a versão final para publicação.
Ok, então por onde começar? Vou deixar aqui 7 dicas para você se dar bem aí no seu NaNoWriMo. Né, vou separar talvez essas dicas em 3 categorias. A primeira seria antes do NaNoWriMo, né? A primeira é cria uma storyline da história, né? Basicamente é a sua história em uma frase, onde você deve definir quem é o seu protagonista, qual é o objetivo e qual é o obstáculo que ele vai ter que enfrentar. Um exemplo, o João, que é o protagonista, precisa comprar pão para os irmãos mais novos deles. Esse é o objetivo. Mas ele não pode porque o padeiro disse que o mataria se o visse de novo após ele ter tido um caso com a filha dele. Esse é o obstáculo. Então, isso seria uma storyline por uma história. Segunda dica, planeje o livro na estrutura, né? Eu recomendo que você siga uma estrutura para contar a sua história. Vai te ajudar a não ter nenhum bloqueio criativo durante esses meses que você vai estar lá ralando na redação, né? Então, para cada etapa da estrutura, escreva pelo menos uma linha que resuma uma cena relativa àquela etapa. Então, pode ser a jornada do herói, a estrutura de 3 atos, a Snowflake ou qualquer outra que você queira, tá? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo alguns links falando aí dessas estruturas que você pode usar. Número 3. Faça um resumo de cada cena. Então, feita a estrutura, copie essa sequência de cenas para um outro arquivo, onde você vai produzir a escaleta, que é um resuminho de cada cena que você vai descrever. Ou seja, você vai desenvolver um pouco mais cada cena, detalhando as ações, ambientes, etc. Feito isso, você está pronto para começar a escrever o livro. Então, essas seriam as 3 primeiras dicas, seriam uma etapa pré-escrita. Agora, sobre a escrita, 4ª dica, comece. Parece bobo dizer isso, mas você precisa começar. Então não pensa muito na frase perfeita, simplesmente começa a contar a história da forma mais direta e simples possível. Não precisa ficar perfeito. Por quê? Porque depois você vai arrumar, tá? Você não está produzindo a versão final de um livro. Você está produzindo a primeira versão da escrita de um livro. Então o meu lema, quando eu estou escrevendo a primeira versão, é depois eu arrumo. Eu só vou escrevendo e vou adiante. No começo, até você pegar o ritmo, talvez será difícil bater essa meta diária, né? Que seria mais ou menos ali 1.700, 1.800 palavras por dia. Mas chega uma hora que você nem pensa mais, você só senta e escreve, né? 5ª dica é cuide da sua autoestima, né? Há quem vá torcer o nariz para essa dica, mas é bem difícil escrever um livro, né? Mexe com um caminhão de emoções, como eu gosto de dizer. Então, para você entender melhor, eu vou deixar também um outro vídeo aqui no card, no qual eu tratei melhor desse assunto, que é a falta de autoestima atrapalha a escrita. Número 6, finalize, né? O seu desafio será escrever, agora eu achei aqui no meu roteiro o número de palavras por dia certo. 1.666 palavras por dia para você conseguir escrever 50.000 palavras ao fim de 30 dias. E o 666 aqui no desafio não é nenhuma alusão infernal, é só porque se você dividir 50.000 palavras por 30, você vai chegar a esse número de 1.666 palavras por dia. Portanto, honre a sua meta, faça o possível e o impossível para escrever todos os dias. Número 7, né? Depois que você já tiver acabado a sua escrita, revise, revise e revise. Parece meio óbvio, mas é muito necessário, né? O que vai transformar o que você escreveu em um livro é a reescrita e a revisão. Então, se você também não souber por onde começar, também vai ter um vídeo aqui para te ajudar aí com a revisão. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você for fazer esse desafio do NaNoWriMo, me conta aí. Se o mês já estiver passando e você quiser começar depois, também começa, né? Não tem uma data certa para começar a escrever um livro. A data certa é agora. Uma vez eu perguntei para um professor de escrita criativa se ele tinha alguma ideia que ele queria escrever, mas sentia que não estava pronto para escrever. E ele falou, sim, tenho várias, mas eu simplesmente começo. E depois eu vou complementando, vou pesquisando, vou melhorando o meu texto, vou encontrando mais ideias, vou adaptando, e assim eu vou desenvolvendo a minha escrita. Eu acho que essa é uma ótima dica para você aí que quer começar, mas que fica procrastinando, deixando para depois, ou até que fica usando assim essa justificativa, né, de eu preciso melhorar, preciso pesquisar mais, preciso entender mais esse assunto. Não, simplesmente comece e depois você vai arrumando. Então, esse é meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele like, dá aquele joinha aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.